Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos neste canal, que hoje nós vamos falar da aula número 2 de funções inorgânicas, os ácidos diarrênios. São grupos de substâncias químicas que têm um certo comportamento. E aqui chegou a hora de a gente estudar esse comportamento. Na aula número 2 nós vamos começar a estudar o comportamento químico dos ácidos. Lembrando que eles são muito importantes no nosso dia a dia, né? Por exemplo, o ácido clorídrico de fórmula HCl é um ácido que está no nosso estômago e que ajuda na digestão dos alimentos. Sem ele, a gente não consegue digerir os alimentos. Então, uma substância química ácida, um ácido diarrênios e extremamente importante. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreva agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário, que é muito bem-vindo neste canal, tá bom? Curta o vídeo. Até! Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos falar um pouquinho do senhor Svan Carrenius, que é um sujeito que, por volta de 1898, acaba querendo separar as substâncias químicas por grupos. E que cada grupo desses teria, então, uma característica química, uma maneira de se comportar, uma maneira de interagir, uma maneira de reagir. E ele acaba, então, criando substâncias como os ácidos e as bases. A ideia é excepcional, porque antes dele a classificação não era feita por característica química. Dentro de um laboratório, muitas vezes se classificava pelo estado físico, ou até pela cor, e não pela característica química. E ele acaba criando essa ideia. E agora vem a coisa interessante. Ele vai criar a ideia de que as substâncias químicas elas têm comportamentos característicos e que eu posso, então, classificar elas de acordo com esse comportamento. Surgem daí os ácidos diarrênios, que seriam substâncias que, quando colocadas em água, acabam liberando, soltando e formando íons de hidrogênio. Esses íons de hidrogênio, que são liberados pelos ácidos, nada mais são que cátions H+, que seria como se fosse átomos de hidrogênio que perderam um elétron. Lembra que o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Imagina que o hidrogênio perdeu o elétron, então ele vai ficar com uma carga positiva só. Vai ficar um próton só, né? Então, isso é o íon hidrogênio. Agora a gente fica pensando o seguinte, então isso quer dizer que nas fórmulas químicas dos ácidos, nós vamos ter que ter hidrogênio na fórmula. Exatamente. Se uma fórmula química não tem hidrogênio, então ela não é um ácido diarrênios. Para ser ácido diarrênios tem que ter hidrogênio na fórmula. Agora, cuidado, nem toda substância que tem na sua fórmula hidrogênios, ela é um ácido diarrênios. Deixa eu pegar um exemplo. O álcool etílico, fórmula dele, C2H6O. Veja, tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio na fórmula do álcool etílico. Mas quando ele é colocado em água, ele até se dissolve em água, ele se dá bem com a água, se dissolve em água. Porém, ele não libera íons de hidrogênio. Isso quer dizer o quê? Álcool etílico não é um ácido. Para ser ácido, tem que liberar o hidrogênio quando colocado em água. Um fator fundamental aqui é a presença da água no conceito de Arrhenius, ou seja, o Arrhenius ele vai usar a água como fator fundamental para classificar os ácidos. Agora, olha só. Quando eu vou escrever a fórmula de um ácido, aonde eu coloco esse hidrogênio? Bom, o hidrogênio é colocado no início da fórmula. Lembra da fórmula do álcool etílico? C2H6O. O hidrogênio não estava no início. Agora, quando eu coloco hidrogênio no início da fórmula, bom, já é um indício que ele pode ter um comportamento de ácido. Um pouquinho de cuidado só. Água, H2O, tem hidrogênio no início e não é ácido. O próprio gás hidrogênio, H2, tem só o hidrogênio, né? Que é no início e no fim, H2. Ele também não é um ácido. Então, tem algumas exceções aí. Tá? São, na realidade, 4 fundamentais exceções. H2O, que é a água, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, princípio ativo da água oxigenada, H2O4, que é o superóxido de hidrogênio, princípio ativo do superóxido, ou água superoxigenada, e ainda o hidrogênio H2. Bom, agora vamos dar uma olhada no ácido clorídrico, aquele do estômago. Olha só a formulazinha dele. Vocês vão dizer, olha ali, ó, começa com H, né, professor? Começa com H. Olha, vamos botar uma flecha ali, porque começa com H. Que é característica de ácido, né? Não é água, H2O, não é H2O2, não é H2O4, que é o superóxido de hidrogênio, e também não é o gás hidrogênio, que é o H2.
Esse ácido clorídrico ele é um gás nas condições ambiente, mas ele se dissolve muito bem em água. Ele não só se dissolve em água, ele se dissolve em água e logo após ele acaba reagindo com a água por uma reação que a gente chama de reação de ionização. Vou dar uma sublinhada lá, uma circulada lá, reação de ionização, uma reação muito importante, tá, gente? Ah, prof, então quer dizer que o ácido reage com a água. Exato, exato. E isso acaba originando o famoso íon hidrogênio, no caso do ácido clorídrico do estômago da gente. Lembra que ele é muito importante para a digestão dos alimentos, né? Sem ele a gente não consegue digerir os alimentos. Tá? É importante que tenha presente o ácido clorídrico e outras substâncias químicas, como pepsina, etc. Além do ácido clorídrico se forma um ânion, que é o ânion cloreto, que depois nós vamos acabar estudando esse ânion tem bastante importância também, tá? Mas o comportamento químico de um ácido, ele está relacionado muito àquele hidrogênio H+, que é liberado por esse ácido. Agora, vamos dar uma olhadinha nessas estruturas que nós colocamos aí, tá? E que vão representar o que acontece com ácidos, não só o HCl, mas também outros ácidos. Os ácidos, eles são formados por moléculas polares. A água também é polar. As moléculas dos ácidos entre si fazem aquela ligação chamada Van der Waals dipolo permanente. Essa Van der Waals dipolo permanente é uma ligação que ocorre entre moléculas que são polares. Quando a gente tem a água, entre as moléculas de água ocorrem pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Lembrando que também é uma ligação entre moléculas que são polares. Aliás, ela é muito parecida com a dipolo permanente, com a diferença de ela ser um pouco mais intensa, um pouco mais forte, certo? Quando essas moléculas entram em contato, ambas moléculas polares acabam interagindo umas com as outras. E isso acaba originando os íons. E esses íons que estão dissolvidos em água acabam interagindo com os polos da molécula de água. Os polos da molécula de água originando uma interação que a gente chama íon-dipolo. Essa interação íon-dipolo é uma interação muito importante. O Enem já trabalhou ela algumas vezes, tá? E ela vale a pena ser estudada. Então, aqui eu falei da dipolo permanente, que é muito importante em moléculas polares, das ligações de hidrogênio, quando a gente tem H ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, numa molécula, e ainda quando nós temos íons dissolvidos em água, que nós vamos ter interações do tipo íon dipolo. Bom, e aí é que surge, então, a ideia do íon hidrogênio. Nesse desenho que apareceu aí, ó, eu vou mostrar para vocês onde é que está o íon hidrogênio, ó, o H+, certo? E a água, H2O, né, com o oxigênio azulzinho, tá? E o ânion cloreto aí, que está como uma esferinha preta. Em 1923, dois sujeitos, o Bronsted e o Lowry, descobriram que esse íon hidrogênio, na realidade, ele não existe, gente. Ele está acoplado à molécula de água, né? Está muito próximo à molécula de água, originando uma estrutura nova que a gente chama de hidrônio, que eu estou lá colocando. O hidrônio, que é o H3O+. No futuro eu vou acabar falando um pouco de Bronsted-Lowry e mostrando essa mesma reação que nós estamos tendo aí como ionização de uma maneira um pouquinho diferente, tendo como produto da reação o famoso hidrônio. Espero que vocês tenham entendido o comportamento de um ácido. O que vale para o ácido clorídrico vale para outros ácidos. Na aula que vem a gente vai dar uma analisada nas fórmulas dos ácidos, tá bom? Ó, um grande abraço e se não deu like, dá um likezinho agora, tá? Que esse canal precisa do teu apoio, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. E aqui em cima está aparecendo uma chavezinha Pix agora, que se você puder ajudar esse canal, ajudar o professor a manter esse canal, tá? Qualquer valor é muito bem-vindo, tá? Um grande abraço e se veio até aqui, ativa o sininho, tá bom? Que nós vamos voltar com a aula número 3 de funções inorgânicas, tá bom? E mais química, e mais física, e mais matemática, e não, um monte de coisas aí que está proposto para que a gente faça nesse canal. Tá bom? Grande abraço. Até!